E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos. Estou bem, graças a Deus. Muito bom voltar a conversar com vocês por aqui e dizendo para vocês que sigo sempre orando por vocês, para que Deus proteja, abençoe e oriente a cada um. Como é legal a gente conversar por aqui depois de uma vitória do Ceará diante do Santos. O Ceará venceu na última rodada do Campeonato Brasileiro. Teve dias de folga, está de volta aos trabalhos, quarta que vem enfrenta a equipe do Sport e a gente tem muita coisa para conversar. Espero que vocês estejam a fim de acompanhar esse vídeo para a gente falar sobre o que o Ceará tem daqui para frente nesse Brasileirão, porque há um pensamento de que o Ceará chegou ao momento em que ele precisa pensar em algo mais. E eu fico imaginando que o Ceará precisa mesmo buscar o seu objetivo primário na competição, que são os 45 pontos. A gente vai conversar sobre isso no vídeo. Vamos conversar sobre algumas perguntas que ficaram depois da vitória do Ceará sobre o Santos. Eu fiquei com algumas perguntas. Vocês também? Olha, uma que eu fiquei. Mugni ou Richardson? Porque Richardson não jogou na última por causa do Mugni. Ou o Mugni ficaria e o Lourenço não? Ou o Richardson entra no lugar do Lourenço, que essa seria a pergunta, esse seria o questionamento. Mas, melhor deixar o Pedro Henrique para o segundo tempo? O Pedro Henrique entrou no segundo tempo contra o Vasco, fez gol. Entrou no segundo tempo contra o São Paulo, fez gol. Entrou no segundo tempo nessa última partida contra o Santos, fez gol. Será que é melhor ter o Lourenço, aliás, o Pedro Henrique entrando no segundo tempo, na segunda etapa dos jogos? Questão para a gente conversar. E o Fernandinho volta mesmo a ser titular? Ou foi uma questão desse jogo, desta partida contra a equipe do Santos? Ceará e Sport, né? Próxima partida do Ceará nesse campeonato brasileiro. É jogo fácil ou é pegadinha? A gente também vai conversar sobre isso no vídeo. Eu agradeço muito a sua participação aqui conosco, o seu like, que você já pode deixar. O seu like é muito importante. Deixe o like, é aprovação ao nosso vídeo, é a sua sinalização para o canal de que, olha, esse vídeo, pessoas com meu perfil gostam. E aí o seu perfil, pessoas com seu perfil serão informadas também dos nossos vídeos. Eu agradeço essa sua colaboração, deixando o seu like. Para nós não custa absolutamente nada e o nosso agradecimento sempre vai existir. Você pode compartilhar o nosso vídeo, aquele grupo preferido seu de amigos, grupo de torcida do Ceará, grupo de colegas de trabalho, de colegas de estudo, e eu agradeço muito da família também, né, o seu compartilhamento. Se você tem pontos para o hype, você pode deixar o seu hype. Você não sabe se tem pontos? Olha, entra lá no hype e ele vai te dizer se tem pontos. Se tem, gaste alguns conosco, jogando o nosso vídeo para cima, os nossos agradecimentos a você que também utiliza o seu hype com a gente. E para ser inscrito no canal é muito importante. Se você já é inscrito, agradeço demais por você fazer parte desses mais de 15 mil inscritos no nosso canal. Se você ainda não é, aqui abaixo tem a descrição do vídeo. Nessa descrição, o primeiro link te leva para a página principal do nosso canal. Na página principal tem inscreva-se, você clica, no mesmo momento vira um inscrito. E aí pode ativar o sininho com todas as notificações. O que significa isso? Significa que quando tiver vídeo novo, qualquer que seja ele, o YouTube, a plataforma vai te informar e aí você define. Quer assistir agora, quer assistir depois, mas você vai ter a informação desse vídeo novo pela plataforma. Amigo, amiga, eu tenho uma dica importante para você. Você que se utiliza, e todos nós nos utilizamos, da rede elétrica, mas está com um probleminha na sua tomada, aquela tomada que você coloca lá o carregador do seu celular, nem sinal. Você já tentou um ventilador, já tentou outro eletrodoméstico, nada, nada. Sabe o que é? É um problema elétrico. Isso pode causar um curto-circuito na fiação, ou pode simplesmente te deixar sem utilizar aquela tomada que às vezes é num local estratégico para você. Qual é a dica? Chame o nosso especialista elétrico, ele vai resolver o problema para você. Esse é um problema mínimo, mas pode ser aquele interruptor não está ligando, você clica
a lâmpada não acende. Você foi lá, trocou a lâmpada, não é a lâmpada. A lâmpada acende em outros locais, mas lá não. Então é um problema elétrico e ele vai resolver para você. Se você precisa instalar um interruptor ou instalar uma tomada num local que você tem necessidade de ter o foco de luz ali, ou de ter simplesmente a tomada para um carregamento rápido ou para um eletrodoméstico, o nosso especialista elétrico está pronto para te ajudar também. Então, faz um contatinho com ele, ele atende em toda a região metropolitana de Fortaleza. Não se coloque em risco, porque energia elétrica é risco, é para quem sabe. É apenas para quem realmente estudou e sabe fazer esse tipo de trabalho de instalação ou de manutenção. Não se coloque em risco. Chama o especialista elétrico, ele vai resolver tudo isso para você. Vamos para um recado? É hora do recado de Primos Motopeças. Quando a gente voltar, a gente vai conversar sobre todos esses assuntos por aqui. Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Eu falei para vocês que depois do jogo contra o Santos eu fiquei com alguns questionamentos. Acredito que vocês também. Se vocês ficarem com outros questionamentos, manda para mim nas perguntas, que no próximo vídeo eu tento responder para vocês. Tento as informações e tento responder para vocês. As que eu fiquei foram o seguinte: quem entrou nessa última partida, que não era titular e que a gente não imaginava, ganhou posição, foi 3-0 contra o Santos. Ou é a questão de um jogo que precisava daqueles atletas e o Condé entendeu isso. Ou era porque estava em casa, o próximo jogo é fora, contra o Sport. E o time vai precisar de uma outra forma de agir. Uma das minhas perguntas é Mugni ou Richardson? E a outra é Richardson ou Lourenço. Se o Mugni vai ficar, será Richardson ou será Lourenço que fica como segundo volante? Bem, vou tentar aqui fazer o meu ponto de vista. Eu acho que para aquele jogo foi perfeito, não só porque tudo deu certo, mas porque a gente via que a forma de jogar do Ceará batia com a forma de jogar do Santos e as coisas por isso deram certo. Não foi um acaso. Foi o que foi determinado dentro de campo, a forma da escalação do Condé, estrategicamente entendendo o que ele poderia fazer para romper a barreira do Santos e conseguir levar o Ceará à vitória. Por isso o Ceará venceu, por isso ele conseguiu ter tantas chances de gol e venceu até por um placar mais dilatado do que no restante da competição. O Ceará nunca tinha vencido por 3 gols de diferença. Então, acho que foi bom para aquele jogo. Não creio que seja o resultado de algo que você pode pensar, olha, pronto, encontramos o time do Ceará para o restante da competição. Mas acho que para aquele jogo o formato foi bom e colocar jogadores descansados, ou seja, que não vinham jogando, como o caso do Mugni, como o caso do Fernandinho, melhor ainda, eles sequer tinham viajado. Quer dizer, o Mugni viajou, mas não jogou como titular. O Fernandinho sequer viajou. Então você colocou jogadores com menor minutagem em campo e com uma condição física atlética melhor. E por conta disso, acredito que o resultado também veio de uma forma melhor também, com um placar mais dilatado. Para esse jogo contra o Sport, eu não me utilizaria da mesma formação. Manter o Mugni como titular, eu entendo que é uma opção do Condé e que ela não é impossível de acontecer. Mas se eu fizesse isso, eu não manteria o Lourenço. O Lourenço até marca um pouco, mas ele não é um volante como o Richardson. E aí eu retornaria o Richardson para jogar ao lado do Dieguinho,
e formaria um trio de meio campo com 2 volantes e um meia. E aí a opção do treinador. O Lourenço, que é mais um volante, mas também tem uma qualidade de jogo, ou o Mugni, que é realmente o meia, realmente tem uma qualidade maior e realmente é mais ofensivo. É uma questão do Condé. Minha opinião, eu colocaria o Mugni. Acho que o momento é dele, entendo que o momento é dele, mas colocaria o Mugni ao lado dos 2 volantes de mais marcação. Mas aí, minha opinião, vejamos o que o Condé vai fazer. Ele tem os trabalhos até quarta para definir essa questão. Trabalhos até terça, né? E quarta o jogo contra a equipe do Sport. A outra, Pedro Henrique, é um jogador de segundo tempo? Bem, começar. Eu não acho que o Pedro Henrique seja um jogador só de segundo tempo. Mas acredito que está dando certo no segundo tempo. E dá certo principalmente por uma questão de estratégia do Ceará. O Ceará não é um time que se joga sobre o adversário. Ele até começa os jogos marcando a saída de bola, e se tiver alguma oportunidade, o gol pode sair. Mas ele não se joga para cima do adversário. E o Pedro Henrique não é um jogador que faz o balanço defensivo tão bem quanto outros fazem. Quanto o Galeano é difícil, né? Quase ninguém faz. Acho que o Paulo Baia faz melhor, acho que o Fernandinho faz melhor. Voltar para marcar o lateral, entende? Eu acho que todos esses fazem melhor do que o Pedro Henrique. É por isso que quando ele entra no segundo tempo, sem ter tanta necessidade assim, ou com muito mais gás do que o lateral que ele vai marcar, ele se dá muito melhor, principalmente no quesito ofensivo. O Pedro Henrique é um jogador ofensivo e é um atleta com boa finalização. Então, eu manteria essa de ter o Pedro Henrique para o segundo tempo de jogo. Não porque ele seja um jogador de segundo tempo, mas porque a estratégia de jogo do Ceará casa muito bem em ter um atleta ofensivo e com boa finalização na segunda etapa de jogo. Quanto ao Fernandinho, que a pergunta é, ele volta a ser titular? Eu entendo que ele jogou bem e que uma sequência não faria mal, nem a ele, nem ao Ceará. Então, eu manteria também o Fernandinho, dando a ele uma sequência na equipe do Ceará. O Fernandinho, que vocês lembram, ele vivia um momento em que ele dava uma assistência para um gol importante, diante do até então líder Cruzeiro, para o gol do Galeano, a vitória por 2-1, e aí se contundiu e já na partida seguinte não pôde jogar pelo Ceará, já ficou fora de alguns jogos pelo Ceará. Teve uma questão de cirurgia, né? O Fernandinho passou por cirurgia, passou por contusão e passou também pela questão agora de, na última partida, não poder jogar por conta de uma alergia. Então foram situações que acabaram deixando esse atacante fora do time do Ceará, mas agora ele volta e tem essa condição de ser titular. O Fernandinho fala sobre essa sua situação na temporada. Infelizmente a gente não pede para se machucar, para se lesionar, né? E infelizmente aconteceu comigo, mas hoje eu agradeço a Deus por ter voltado, né? A fazer aquilo que eu mais amo, né? Que é jogar futebol e poder estar ajudando a nossa equipe. E ficar de fora é terrível, cara, é terrível, mas acontece, né? Infelizmente acontece. Além disso, o Fernandinho também vive um momento de concorrência ofensiva bem interessante, né? Porque do lado dele tem o Paulo Baia, do lado dele tem o Pedro Henrique, que normalmente tem entrado naquele lado ali, tem até o Ailon, que algumas vezes joga, e podemos dizer que o Rodriguinho é um atacante de lado, apesar dele ter sido ultimamente utilizado até como meia, no dia que foi expulso, ele entrou para jogar como meia contra o Vasco da Gama, mas é um atleta que também atua como atacante de lado, então são outras opções que tem à disposição o técnico Léo Condé, e o Fernandinho fala dessa concorrência. É uma disputa saudável, né? Eu acho que todo time tem que ter sempre uma outra opção, né? E eu tenho certeza que aqui é assim, e a gente sabe, né, da qualidade de cada um, do Paulo Baia, do PH. São jogadores, tipo assim, espetacular, e graças a Deus quando chegou, né, chegou e tá nos ajudando, né? E a gente sabe que é uma disputa saudável, é uma disputa que todo mundo tem oportunidade, todo mundo jogou um pouquinho, e a gente sabe que o grupo é isso. Quem tá bem, com certeza vai continuar. E assim, diante de nós três, assim, são disputa muito saudável, e a gente sabe que é difícil, tem que estar bem, tem que estar jogando, porque sabe que tem um outro amigo ali que também vai corresponder.
concorrência para essa partida contra o Sport, mas concorrência para o restante da temporada também. E aí você fica avaliando já a próxima partida, embora o Ceará tenha aí uma sequência de partidas depois que terminar essa data FIFA, a partida contra o Sport é a primeira. E é uma questão para a gente avaliar. E eu falei no início, né? Seria uma partida fácil ou uma pegadinha? No meu ponto de vista, total. É só a gente dar uma olhada, vocês podem ver aí na tela, os últimos jogos do Sport. Vamos lá. Coloquei os últimos 12 jogos do Sport. O Sport empata em 2-2 com o Vitória e com o Santos, sendo o jogo contra o Vitória fora, o Santos em casa. Depois ele empata em 0-0 com o Bahia. Vejam só, o Bahia está na competição. Empatou em 0-0 com o Bahia. Depois ele sai e vai vencer o Grêmio no Rio Grande do Sul por 1-0. O Sport empata com o São Paulo e aí ele perde para o Palmeiras 3-0. Aqui ele parece o Lanterna, né? Perder para o Palmeiras 3-0. Só que é o Palmeiras. O Palmeiras é um time muito difícil de ser batido e que normalmente bate seus adversários dentro e fora de casa. É outro nível. Hoje, o líder do Campeonato Brasileiro. Depois, o Sport volta a jogar em casa contra o Vasco, perde por 3-2, mas num jogo cheio de alternativas, um jogo muito maluco, 5 gols na partida. Ele acaba derrotado pelo Vasco por 3-2. Sai para enfrentar o Bragantino, empata em 1-1, volta para casa e vence o Corinthians por 1-0. Depois ele perde para o Fortaleza por 1-0, chutando bola na trave, aquele que está morrendo e atirando. Joga contra o Fluminense, empata 2-2 e joga contra o Cruzeiro. Chegou a estar vencendo por 1-0, empata em 1-1 contra um time que está lutando pelo título brasileiro. Então essas são as últimas 12 partidas do Sport. Vejam só, 9 times acharam que era fácil, mas perderam pontos para o Sport. Vitória, o Santos, o Bahia, o Grêmio, o São Paulo, o Bragantino, o Corinthians, o Fluminense, o Cruzeiro. Não é que ele toma ponto de um time. Num jogo, num dia, ele jogou muito mais do que o normal e complicou a vida de um time. Não. 9 dos 12 últimos times que jogaram contra o Sport perderam pontos para o Sport. Alguns foram derrotados pelo Sport, mas perderam pontos para o Sport. Quem venceu o Sport? Palmeiras, Vasco e Fortaleza. O jogo do Palmeiras foi simples, foi fácil, foi 3-0. Os outros jogos, não. A situação foi complicada. E nos últimos 5 jogos, lembre-se que Ceará e Sport é na Ilha do Retiro. Os últimos 5 jogos do Sport em casa, o Sport conseguiu pontuar. Aliás, nos últimos 6 jogos em casa, ele só sofreu uma derrota. Ele conseguiu pontuar em 5. Ele empatou com o Santos no 2-2, ele empatou com o Bahia no 0-0, ele empatou com o São Paulo no 2-2, aí ele perde para a equipe do Vasco por 3-2, vence o Corinthians por 1-0 e empata com o Fluminense em 2-2. Ou seja, o Ceará vai jogar lá, né? Nos últimos 6 jogos, só uma vez o Sport perdeu em casa. E nas outras 5 vezes, ele tirou pontos dos adversários. Ele venceu uma e empatou 4. O que é que eu quero dizer com isso? O Sport é o supra-sumo do momento. Muito longe disso. Foram muito mais empates do que vitórias do Sport. Mas o Sport não é um time facilmente batível em casa. Ou então, o que é que você pode pensar? Ah, é o Lanterna. É fácil, vamos vencer. Não. Difícil. É um jogo complicado. Não é uma partida em que se pode dar 3 pontos como algo de obrigação. Eu já falei até para vocês, né? A obrigação, o futebol não existe. Mas algo que seria fácil para o Ceará? Não. Não é fácil. Será uma partida difícil para o Ceará diante do Sport. E aí, o que é que eu estou dizendo com isso? Ah, tá passando pano para quando o time perder ou empatar, já disse, já avisei. Não. Estou dizendo com isso é que o Ceará não pode ser bobo de achar, vamos para lá de qualquer forma, vamos colocar um time se jogando para cima do adversário, porque aí é fácil, a gente ganha e ainda faz saldo de gols. Se pensar assim, vai se dar muito mal. Não é a característica do Condé pensar isso. Tomara que não esteja implicitamente na cabeça do Condé e dos atletas, porque se for assim vai se dar mal.
O que será precisa pensar? A verdade, é um jogo difícil contra um adversário que sabe que dificilmente não cai, já entende que o futuro é o rebaixamento, mas que tem atletas, que tem uma comissão técnica, que querem, atletas, comissão, mostrar que são dignos de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. E por conta disso, vão dar o máximo para mostrar para todo mundo que eles podem muito bem, jogando por outras equipes ou treinando outras equipes, permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Então é isso que o Ceará tem que pensar. Vai jogar contra um adversário que parece que não quer mais nada, mas sim quer, porque seus atletas querem, porque sua comissão quer, porque o próprio clube entende que não quer cair, obviamente, mas pode cair, deve cair, mas atirando e acertando esses tiros, acertando, porque 12 jogos, dos últimos 12 jogos, 9 vezes você tira ponto do adversário, você está atirando, você está prejudicando, você está complicando a vida dos adversários. E se você zera os 3 pontos, vai ser sempre. Muita vontade, muita garra, muita luta, muita marcação, poucas oportunidades doadas ao adversário, muitas chances de gol dele, Ceará, que ele tem que fazer, ou mesmo que tenha poucas, o que é o normal, que ele seja efetivo nessas oportunidades para tentar fazer o gol e assim sair da ilha de retiro com uma vitória. Ninguém joga, ninguém entra em campo para perder jogo ou para empatar, né? Pelo menos não deveria ser. Joga para vencer, mas tem que ter uma estratégia de jogo muito bem bolada, é um time muito bem determinado, entendendo que não é qualquer adversário, que não é por seu adversário estar na zona de rebaixamento, que vai ter qualquer tipo de facilidade, porque assim pensaram Vitória, Santos, Bahia, Grêmio, São Paulo, Bragantino, Corinthians, Fluminense, Cruzeiro, todos eles podem ter pensado assim e se deram muito mal. O Ceará tem que pensar a realidade dos fatos, de que é um jogo difícil, quem está lá quer mostrar para permanecer na Série A, e o Ceará precisa jogar com muita prudência, inteligência e com seus pontos fortes agudos, para que ele possa, como em várias outras partidas nesse Brasileirão, tirar o melhor proveito possível dessa 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando enfrenta a equipe do Sport. Depois do Sport, o Ceará volta a jogar em casa contra o Botafogo, vai a Minas Gerais, a Belo Horizonte, enfrentar a equipe do Atlético Mineiro, volta a jogar fora contra o Fluminense, quer dizer, de Minas ao Rio de Janeiro, depois enfrenta o Fluminense aqui. Esse primeiro jogo contra o Fluminense é válido lá pela 12ª rodada do Brasileiro, rodada atrasada. Esse segundo jogo é válido já por esse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Depois tem o clássico contra o Fortaleza e tem a partida contra o Corinthians. Todas aí você observa que tem as datas já definidas, né? Contra o Sport é na quarta-feira, dia 15, contra o Botafogo, dia 19 de outubro, um domingo. Depois, no dia 25, o Ceará enfrenta a equipe do Atlético Mineiro, é um sábado, às 4 da tarde. Depois, dia 29 de outubro, o Ceará enfrenta o Fluminense lá, no dia 2 de novembro aqui. Volta a jogar no dia 6 de novembro contra o Fortaleza, o Clássico Rei, jogo das 8 da noite. Contra o Corinthians, no dia 9 de novembro, jogo em São Paulo, na Arena do Corinthians. E no dia 19 de novembro, contra o Internacional, aí começa já o número de partidas finais que ainda não estão desmembradas pela CBF. Então, ainda não sabemos se é no dia 19, é por volta do dia 19 de novembro. Como é que faz o Ceará se manter, pelo menos onde ele está, na primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro? O que faz é não achar que já atingiu o objetivo sem ter atingido. O objetivo é confirmar a manutenção na Série A. O objetivo é chegar no mínimo a 45 pontos. E o Ceará tem 34. São 11 pontos em disputa. E são 11 pontos que o Ceará precisa, em 36 em disputa. 12 jogos que ele tem pela frente. É continuar jogando como está, pensando como está, se determinando como está e imaginando que cada jogo será difícil, como certamente será esse confronto na quarta-feira diante da equipe do Sport. E é importante que o Ceará consiga essa pontuação que ele precisa antes mesmo de chegar às 3 últimas rodadas do Brasileiro.
E por que eu digo isso? Porque as 3 últimas rodadas do Ceará no Campeonato Brasileiro serão contra os postulantes a título. Cruzeiro, que o jogo será no Castelão, Flamengo, que o jogo será fora, no Rio de Janeiro, no Maracanã, e Palmeiras, a partida de novo no Castelão. Então, seria muito interessante o Ceará atingir sua meta de 45 pontos, faltam 12 jogos, nos próximos 9. E aí, nos 3 últimos, seriam pontos para você conseguir algo mais no Brasileiro, talvez uma confirmação para a Copa Sul-Americana, terminar numa primeira página de tabela no Campeonato Brasileiro, e aí sim o Ceará vai poder dizer que está garantido para 2026. Por enquanto, no meu ponto de vista, ainda não. O que você pensa? Acho que o Ceará, com 34 pontos, com o time que tem jogando, que está garantido no Brasileiro 2026, ele precisa continuar dando o seu máximo, jogando duro como vem jogando, para se garantir no Brasileirão da próxima temporada. O que você pensa em relação à questão das mudanças no time? Deu certo a entrada do Mugni, foi muito boa a entrada do Fernandinho, eles devem ser mantidos contra o Sport com o mesmo formato de time, ou você optaria pela volta do Richarlison? E Pedro Henrique, no teu ponto de vista, jogador de segundo tempo, ou nesse momento, como eu imagino, o segundo tempo, ter o Pedro Henrique, o Ceará ter no segundo tempo, seria bom para o Ceará? Não é que o jogador é de segundo tempo, mas para o modelo do Ceará? Ou você pensa que não, ele deveria mesmo ir se acostumando a entrar de início, já que é um atleta que marca muitos gols? São perguntas que eu te faço, você pode responder aí nos comentários, pode deixar seu comentário pra gente, a gente agradece demais a sua participação aqui no vídeo. Não deixou seu like ainda? Tá na hora, hein? Vai lá, deixa seu like, é o legalzinho assim, você vai lá, clica, dá um legalzinho, dá um ok, um like, ajuda bastante a nós dentro da plataforma, nos dá a condição de chegar a mais e mais pessoas, para que mais e mais sejam atingidas pelas nossas informações, vejam os nossos vídeos e sigam participando aqui no canal. Se você puder compartilhar, tem lá, compartilhe, você clica e manda lá para o seu grupo favorito de amigos, de torcedores do Ceará, de colegas, da galera do Racha, do pessoal do trabalho que se reúne ali no grupo para bater papo. Vale mandar o nosso vídeo para que essa galera, se for aqui no estado do Ceará, a maioria de torcedores do Ceará, eles certamente vão também acompanhar o nosso vídeo e você recebe os meus agradecimentos. Agora, se você tem hype, você tem pontos no hype, vai lá no hype, dê um toquezinho e tem um hype no nosso vídeo, joga ele para cima. Vai lá no hype, dê um toque que a plataforma te diz se você tem pontos. E se você tem, gaste alguns pontos com a gente, que vai ser muito legal para o nosso vídeo. Agora, para se inscrever no canal é muito, muito fácil. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, primeiro, não paga absolutamente nada, porque é uma confusão. As pessoas às vezes acham que é a mesma coisa de ser inscrito, de ser membro do canal. Não, o canal não tem membresia. Eu estou falando de inscrição no canal. Inscrição não custa absolutamente nada, ela só te ajuda a encontrar o canal de forma mais fácil e ajuda a plataforma a te impactar com os nossos vídeos. Então, você vai aqui embaixo, na descrição do vídeo, o primeiro link te leva, você clica lá, te leva diretamente para a página principal do canal. Chegando lá, tem lá, inscreva-se. Você clica e no mesmo momento vira um inscrito. Virando um inscrito, você pode clicar no sininho e confirme todas, né? Porque toda vez que tiver vídeo novo, a plataforma vai te mandar esse vídeo. Então, todas as notificações é sempre o passo certo para que você esteja mais próximo de nós e receba todos os vídeos que a gente colocar aqui no canal. Amigo, amiga, muito obrigado pela sua audiência. Como é legal contar com vocês aqui. Eu estou sempre no Futebolês, na TV Jangadeiro 12.1, TV Jangadeiro 12.1, e também no YouTube, mas todo dia mesmo na Jangadeiro Band News FM, às 5 da tarde. Lá na TV Jangadeiro é 11 da manhã. Na Jangadeiro Band News FM, 5 da tarde, no 101,7. Você pode acompanhar da FM, da Jangadeiro Band News FM, ou também no YouTube, sempre a partir das 5 da tarde. Os 2 programas ficam lá gravados, então perdeu alguma coisa? Pode ir lá que você confere a qualquer momento, mas ao vivo na Jangadeiro Band News FM, a partir das 5 da tarde, tanto no dial 101,7 FM, quanto no YouTube,
para nos encontrar. E por aqui a gente segue se encontrando. Pode ter certeza que nós seguiremos conversando mais e mais sobre o Ceará e essa preparação do Vozão para enfrentar o Sport na próxima quarta-feira. Porque o nosso compromisso segue vivo. Ele nos diz o seguinte: se Deus quiser, estaremos juntos nos próximos vídeos. Até lá!